É 13. Mateus 13. Perdão, irmãos. Mateus capítulo 13. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estavam assentados junto ao mar. Ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. 3. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, aonde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. 6. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. 7. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. 'Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 10. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhes falam por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque vos é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não lhe é dado. A quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não o ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas
sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém? Amém. Obrigado, irmãos, por me ajudar na leitura. Deixa eu pegar aqui o pointer. Então, nós vamos para a segunda aula da nossa lição, as parábolas de Jesus. Vamos ler todos juntos? Mas amém? Qual o nosso alvo da lição, irmão Reis? Lê para nós, por favor. Ao estudar esta lição, vamos aprender como é importante continuar espalhando a palavra de Deus nos corações das pessoas, sem fazer diferença entre país, origem, cor, pele ou condições social. Muito obrigado, irmão Reis. Então, nós vemos aí, na leitura que nós fizemos na Bíblia, que o semeador, não sabemos se eles têm experiência ou não com solo, nós vimos que ele jogou sementes em todo tipo de solo, em todo tipo de pessoa, em todo tipo de coração, independente se a pessoa tem um coração duro ou não, ele falou. Agora, a semente vai dar o resultado no coração que seja um solo bom. Nós temos de escolher o solo para lançar a semente? Talvez um semeador experiente, hoje falando de terra, ele fala, não, poxa, aqui eu não vou plantar esse tipo de semente. Mas a semente, irmãos, do Evangelho é uma só. E nós temos de lançar em todo tipo de coração. Foi o exemplo que nós acabamos de ler aí. Jesus, no Evangelho de Mateus, é mostrado como alguém que pregava, curava e ensinava com compaixão. Formava e preparava os discípulos para a sua missão. E ali ele está ensinando ou não? Os discípulos, poxa, por que está falando em parábolas, né? Porque aí Jesus explicou, ó, porque esse povo tem um coração endurecido. Para eles não será revelado os mistérios do reino de Deus, mas para vocês, né? Primeiro ponto, uma visão panorâmica do semeador. A parábola do semeador é a primeira de várias parábolas que falam sobre o reino, segredos do reino de Deus. Aí Jesus ele adota um método prático que ensina por comparação. O que é esse método prático por comparação? Parábola, né? Ele ensinava usando comparações simples, chamadas parábolas. Dizia muitas vezes, o reino dos céus é parecido como um grande tesouro que foi escondido, como é semelhante a uma pérola de grande valor. Não era assim que ele falava? Então, todos conheciam que era um tesouro muito grande escondido, uma pérola de grande valor. Todos sabiam o que era, né? Isso ajudava as pessoas a entenderem melhor, porque partia das coisas conhecidas para explicar o que era novo. Multidões se reuniam perto dele, e Jesus usava exemplos da vida cotidiana e da natureza ao redor para os ensinar. Jesus observou o trabalho de um semeador. Irmão, se alguém quiser comentar, pode levantar a mão que eu cedo a palavra, tá? É uma lição muito curta, né? Então vamos conversar aí, vamos trocar ideias. Ele contou a parábola do semeador para mostrar que, mesmo diante de diferentes tipos de solo, que é o que nós falamos aqui, nós vamos na nossa vida, irmãos, nos relacionar com diversos tipos de pessoas, pessoas que são amáveis, pessoas que são duras, pessoas sisudas, que você já olha assim, a pessoa está com cara fechada desde cedo, né? E nós vamos ter que lançar a semente nesses solos também,
Não é verdade? É o exemplo do semeador aí. Aí cabe ela deixar o coração aberto ou não. Mas o trabalho como discípulos de Jesus nós vamos fazer ou não? Sim ou não? Nós devemos fazer, né? Ou uma palavra que você lançar, ou através do seu modo de vida, como você se comporta no ambiente que você está. Isso vai trazer muita informação ao coração daquela pessoa. Por que que o irmão Denival é diferente? Por que que o irmão Denival não fala um palavrão? Por que que o irmão Denival, eu vejo aqui, ele orou. Ele está com a cabeça baixa, orando aqui, agradecendo pelo alimento. Porque o Denival tem sempre uma palavra sábia para dar para alguém que está precisando. Isso vai chamar a atenção das pessoas que nos cercam. Jesus contou a parábola do semeador para mostrar que, mesmo diante de diferentes tipos de solo e dificuldades, o semeador trabalhava com dedicação e esperança. A mensagem é que quem semeia com esforço e abundância colherá muitos frutos, enquanto quem semeia pouco colherá pouco. O mundo até colocou aí, né? É a lei da semeadura, o que você planta, o que você colhe. 3. Jesus, ele projeta uma visão de campo, de tempo e de espaço. Jesus iniciou uma grande missão de espalhar o evangelho na Galileia e ordenou que os apóstolos e a igreja continuassem essa obra até a sua volta, para expandir o reino de Deus no mundo. Hoje, nós vemos isso acontecer, irmãos? A igreja trabalhando incessantemente para expandir o reino de Deus. Difícil, porque vivemos em tempos muito difíceis quando se fala da palavra de Deus. Muitas igrejas elas querem se promover ou promover a atuação local com os seus pastores, mas ainda existe comunidades pastorais muito boas. É isso aí. Nós vemos desde os tempos de Jesus crentes sérios e crentes não tão sérios, né? Crentes que eram sinceros, que iam lá e dedicavam sua oferta, e crentes não tão sérios, mentirosos, que mentiam para o Espírito Santo, falando que tinham vendido uma certa propriedade por determinado preço, e na verdade não era aquilo, e acabaram morrendo, né? E hoje, até os dias de hoje, acontece, meus irmãos, crentes sérios e crentes que não são sérios. Crentes que aqui na igreja é uma coisa, no seu trabalho, para ficar ali junto com seus colegas, vão, saem, toma aquela cerveja, toma aquela bebidinha e podem cometer coisas que não convêm a um cristão. Então, que tipo de semente ele vai estar plantando no coração daquelas pessoas que o cercam? Nenhuma, né, irmão? Pode ser também. Fala, poxa, ele disse que é crente e bebe também, eu vou continuar aqui bebendo, pelo menos eu não vou para a igreja, eu vou continuar bebendo. É isso aí. É isso aí, irmãos. Então, devemos ter cuidado com o nosso testemunho. O nosso testemunho, porque isso também é lançar semente, tá? Deixa eu só passar aqui o microfone, irmão. Um dia o meu filho estava enfurecido, e eu não vou abrir mão só porque ele está furioso, né? Eu gosto até que fique, que aí eu imponho a minha posição. Ah, mas é por isso que o senhor não tem amigos. Eu falei, quem disse que eu não tenho amigos? Eu não tenho aqueles que eu não quero ter. Mas o senhor é muito chato, o senhor só fala disso. Eu falei para ele, um dia você vai entender. Que chatice é que eu persigo tanto em ser chato dessa forma, entendeu? Porque você é jovem, e se eu não puxar a tua corda, tu já está no penhasco do inferno, e tu cairá. Mas como o meu braço é forte, o meu Deus é forte, você não vai cair. Você um dia vai dizer para mim, você fez o bem. Entendeu?
E hoje, como eu tenho falado, sempre me alegra muito. Parece não, eu tenho certeza, na hora que ele fala, me vêm as palavras que eu ouvi, né? Toda semana ele me traz uma novidade nesse tema, né? Pai, Deus é fiel. Aí eu falo para ele assim, mas e você? O que tem sido para ele? É fiel para ele? Ele fica calado, porque ele não é justo, ele não é fiel para com Deus. Mas eu acho assim, que todos nós temos que, mesmo com as indagações, porque ele se sentia totalmente ferido. Ele falava com ódio, entendeu? Porque não podia fazer tal coisa dentro da minha casa. Eu falei, na minha casa não faz. E ponto. Não está bom? Já tem mais de 18, tem 20, tem 22. A porta da rua é serventia da casa. Ah, mas você quer que eu vá para debaixo da ponte? Eu falei, sim. Vai para debaixo da ponte, se não me respeitar. Porque lá, e de preferência, eu quero que tenha bastante pontiagudo. Que é para quando você deitar, você sentir a dor. E você saber que na casa do teu pai era confortável. E ainda assim, o que tiver lá debaixo da ponte, você vai ter que respeitar. Você não quer respeitar aqui dentro de casa. Come, bebe de graça e ainda quer comer o meu juízo? Não vai estar disponível. E às vezes, como pai, eu me sinto assim muito duro, né? Lógico que depois, quando passa a ira dele, que ele se controla, muitas vezes eu peço desculpa, né? Mas falo para ele, mas falei a verdade. Irmão, olha, graças a Deus. Quando o irmão falou aí que ele chega às vezes e fala, pai, Deus é fiel. Eu acredito, irmãos, do fundo do meu coração, que isso aí é a semente plantada dando o seu resultado. Aos poucos, irmãos, se tem membros da nossa família que tem um coração duro. Tem coração duro. E, irmãos, vamos orar para que esse solo seja amaciado, sabe, pelo Espírito Santo, porque só Ele vai convencer a pessoa do pecado. E se Deus quiser, a Bia e o filho do irmão também vão estar aqui na igreja cultuando. Irmãos, isso vai ser uma alegria para toda a igreja, amém? Isso, de ele falar a Deus, que Deus é fiel, isso já é uma vitória. Já é uma vitória. Mas vamos crer que vai acontecer, que a semente vai frutificar nesse solo dele aí, e Deus vai afofar esse solo para que venha dar frutos. Esteja aqui trabalhando conosco, cultuando conosco aí. Não é verdade? Quando nós falamos de testemunho, eu lembro muito do irmão Dário, sabe? Depois que ele partiu, olha, irmãos, todas as pessoas que vieram falar comigo sempre falaram, esse homem aí, ó, é um homem fiel. Eu não sou crente, mas esse homem é um homem fiel. Eu vejo no meu trabalho. E o irmão Dário, certa vez, ele comentou conosco que ele viajava de carro, né? E vinham os colegas da empresa dele. Aí falava assim, ó, o irmão Dário vai no banco do passageiro na frente aqui. Porque ele é servo de Deus, não é, Valdilson? E não vai acontecer nada com ele, então todo mundo vai estar protegido. Olha aí o testemunho do homem de Deus, né? Irmão Félix. Cumprimento a todos os irmãos essa manhã, com a paz do Senhor, e dizer que essa lição que nós estamos aprendendo, Jesus nos ensinou por parábolas, e nós vamos aprendendo com os testemunhos de cada irmão que vai vivendo essa verdade. Me lembrei, tem vários testemunhos, mas me chamou a atenção agora quando o nosso irmão falava ali acerca da importância do nosso testemunho pessoal no dia a dia. Aqui no Vivaldi, no Rui de Ramos, eu tenho um amigo que é crente no Senhor Jesus. Ele residia ali no Vivaldi e vizinho dele tinha um endemoniado terrível que ele não aceitava a palavra de Deus e, além de não aceitar, ele tratava mal. Os seus irmãos iam entregar um folheto, falar alguma coisa de Jesus. E esse vizinho ali, né, um dia aceitou Jesus como seu Salvador. E ele não falava nada para o vizinho atribulado. Mas a sua vida era uma vida exemplar. Você falou, irmão Dário, eu lembrei desse irmão. E esse vizinho ficou assim, preocupado, falou, onde é que esse homem vai todo dia? Chega do serviço, é pedreiro, se veste bonitinho e sai perfumado. Eu acho que ele arrumou alguma coisa. Olha a ideia, ele arrumou alguma coisa boa por aí.
passa dia, vem dia. Ele não aguentou. O vizinho estava saindo, cumprimentou ele. Como é que tá? Eu vou falar seu José, mas não sei o nome dele. Ô, seu Zé, tudo bem, tudo bem? Ô, vizinho, eu queria perguntar um negócio para você, rapaz. Eu queria saber o que é que você arrumou de bom aí fora, que todo dia você se veste, sai perfumado, bem arrumadinho, a coisa deve ser boa. Não dá para você me incluir nessa, não? O que é que você faz? Irmãos, a importância da gente estar assim na palavra, no Espírito, Deus dá direção na hora, né? E ele, ao invés de pregar para o vizinho e já escutar um monte de ofensa, ele falou, olha, o negócio é o seguinte, se eu falar para você onde é que eu vou, a coisa lá é boa, você não vai acreditar. Falou, por que não? Você é um rapaz que sempre fala a verdade? Não. Se eu falar, você não vai acreditar. O vizinho fala para ele, então me leve lá. E ele passou a orar continuamente, onde ele falou para ele, olha, o dia que você quiser ir, eu acho que você não vai, não. O vizinho falou, mas eu não te disse que eu quero ir, eu quero saber o que negócio bom é esse que você vai. E um certo dia, era uma igreja ali do Ruge, ele, domingo então, está combinado? Tá. E ele orou, jejuou, e no domingo, passou lá, vamos lá, vizinho. O vizinho sou eu, tá? Aí, vamos lá. E foram caminhando e conversando, de repente, ele, onde é que o irmão para? Na porta da igreja. Falou, vamos entrar. O quê? Você está zombando de mim. Falou, é aqui que você vem? Eu falei para você que se eu contasse você não acreditava. Pensou, falou, bom, já que eu estou aqui, eu vou entrar. Entraram, sentaram ali, e naquele dia, irmãos, olha como é que é a semente. A gente nunca sabe a semente que vai nascer, que não vai nascer. O Senhor, esse é com o Senhor. A nossa parte é semear e semear semente boa. E ele ficou sentado lá no fundo, e aquela noite, quando o grupo de louvor cantou, o céu se abriu. O irmão trouxe lá um testemunho maravilhoso. Naquela noite o pregador estava com a graça multiplicada. E a palavra foi sendo falada, e daqui a pouco ele olha para o vizinho estava começando a enxugar os olhos assim, sabe? Olhando seus olhos, cheio de lágrimas. E na hora final do convite, quem é que levanta a mão? Eu quero Jesus, aquele homem atribulado. Irmãos, resumindo a história, a partir daquele dia já não era mais um bonitinho, perfumado, indo na casa do Senhor, já eram dois. A semente nasceu naquele dia. Então a gente tem que semear, porque só Deus que vai dizer qual que vai germinar e qual que não vai. A nossa missão como semeador é semear boa semente e deixar Deus trabalhar, regando sempre com oração. Amém, irmão? Amém. Excelente testemunho, muito lindo. Eu vou dizer para os irmãos que as oportunidades que Deus nos dá, ela não começa quando nós aceitamos Jesus como Senhor Salvador. Ela começa desde quando nós nascemos, quando a nossa mãe entrou em trabalho de parto, nos colocou no mundo. Deus ali, já desde o ventre de nossa mãe, o Senhor tem cuidado de nós até o dia de hoje. Então, Deus é poderoso. E as almas que ouvirem a palavra, der crédito, ótimo. Se não der, mas a semente foi semeada. A nossa responsabilidade é falar do amor de Jesus para as pessoas. Eu vou contar um testemunho para os irmãos de um amigo meu, o Isaac, que trabalhava comigo na INCA, Indústria de Cabos Automobilísticos, de comando. E ele disse para mim, Milton, eu sou novo na empresa. Eu gostaria estou trabalhando com vocês nas injetoras, eu gostaria de aprender a trocar molde, regular a injetora, injetar as peças plásticas. Eu falei para ele, Isaac, se depender de mim, você vai ser um ótimo preparador de injetora, porque eu tenho apenas 6 anos de experiência, mas tem pessoas aqui com muito mais experiência do que nós. O Edson, que era o líder das injetoras, né, que nos ensinava.
E eu fui passando os ensinamentos para ele. Eu levava sempre a Bíblia, estava sempre lendo a Bíblia na hora do almoço, passando os versículos para ele. Dei um folhetinho aonde você passará a eternidade, né? Aquele folhetinho antigo da nossa igreja. E quando ele vendeu a firma aqui para Proema, e logo depois a Proema e essa firma também fechou. Tudo bem. Quando eu estou em São Bernardo, no ponto de ônibus, senti uma mão batendo nas minhas costas. Aí eu olhei assim, quem é você? Ô, Milton, você não lembra de mim? Eu sou Isaac. Eu aceitei Jesus, eu estou congregando na Assembleia de Deus. Você lembra que você me deu um folhetinho, me ensinou a palavra de Deus, me ensinou a preparar a injetora, tudo? Eu estou trabalhando numa firma de plástico aqui em São Bernardo e estou muito bem lá. Então, irmãos, a gente tem que sempre estar semeando a palavra. Não importa a ocasião, sempre nós vamos ter oportunidade. Amém, irmãos? Bons testemunhos, né, irmãos? Aí Deus faz um milagre. Precisam de 2 elementos, o solo e a semente. E a semente, Deus nos dá. O pastor, ele sempre fala nas orações dele que Deus coloque uma pessoa na nossa frente para a gente falar do Evangelho. Esse é o solo. Esse é o solo em que você vai testemunhar, você vai falar, vai lançar semente. Há parábolas para hoje. Devemos seguir o exemplo do semeador da parábola. Usando figuras do campo, o semeador e as sementes, Jesus revelou a verdade espiritual sobre a lavoura de Deus, que representa o campo missionário a ser percorrido. Agora a pergunta: onde é o campo que o semeador semeou? Os corações, né? As pessoas. Quem é o semeador? Jesus é o semeador e ele ensinou nós também semearmos, né? Nós somos os discípulos dele. O que são as aves que comem as sementes lançadas na margem do caminho? Quem é o mais importante, o que semeia ou o que rega? Quem é o mais importante? São igualmente importantes, né? Igualmente importantes. O que representa as pedras e os espinhos? Nós vamos ver detalhadamente, ponto a ponto, dessas questões agora, tá bom? Jesus explica o significado da parábola. Os discípulos nem sempre entendiam bem as parábolas de Jesus, por isso pediam a ele, em particular, que explicasse melhor o que queria dizer. O campo é o quê? O mundo, é a humanidade, a qual a bendita palavra teria de ser pregada a tempo e fora de tempo. Vamos ler todos? 2 Timóteo 4:2. Amém? A tempo e fora de tempo, ou seja, em todo momento. O meu modo de agir. Nós já falamos aqui, o seu modo de viver vai falar muito mais alto que a pregação do pastor ali do púlpito. Então, irmãos, vigie o seu modo de ser aí fora, tá bom? Para que não dê um mau testemunho. O pastor José, certa vez, ele disse que ele estava num estacionamento e ele reconheceu um pastor de outra denominação. E ele sabia, os dois se conheciam. E esse pastor, ele fez uma coisa no estacionamento e ele saiu esbravejando e xingando. Aí ele abriu o vidro, deu de cara com quem? Pastor Josué. Amém, pastor. Deus abençoe. Ele ficou com aquela cara de tristeza, né? Então, irmãos, até pastor ele pode ter uns momentos difíceis. Imaginem nós. Esses homens aí, eles têm que estar intimamente ligados com Deus, assim como nós, tá? Assim como nós. Como o pastor Valfrido fala, só muda a responsabilidade. A intimidade com Deus que você e eu devemos ter é a mesma que um pastor deve ter. Por isso, se alguém te repreender, irmãos,
Que não seja pelo seu testemunho, tá? Pelo mau testemunho. Sua vida tem que ser um livro aberto e um livro bonito. Tá? B. Jesus é o semeador, que espalha a palavra de Deus, que é como uma boa semente. Os cristãos também têm essa missão. Que missão é? Amém? Ou seja, jogar a palavra. A semente é o evangelho. O que semeia, semeia a palavra, está em Marcos 4,14. As aves que comeram as sementes à beira da estrada são o diabo, que anda em derredor como o leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Aproveita-se do descuido da fé superficial de alguns e tira-lhes a mensagem do coração. O que o diabo faz? Olha lá. Amém, irmãos? Você tem dúvida que isso acontece no campo espiritual? O diabo, ele está com um ódio tremendo de você. Você é a imagem e semelhança do ser que ele odeia, que é Deus. E se você está dedicado na obra dele, tentando buscar mais pessoas para Deus, o diabo ele fica com mais ódio de você ainda. Só que ele está em derredor, né, irmãos? Ao redor nosso estão quem? Os anjos do Senhor. Então, irmãos, fique ligado intimamente com Deus, para que esse leão ele não venha te tragar. Não seja aí um Sansão. Olha, filho de Deus, foi lá mesmo assim, ele foi, desobedeceu, e o que aconteceu com ele? Não entre no campo do inimigo, porque ali é o campo dele. E você vai se dar mal, tá? Ele te odeia, ele está esperando uma brechinha. Os irmãos sabem do meu histórico de alcoolismo e drogas. E tinha a irmã aqui, os irmãos conhecem muito bem a irmã Glorinalva. Glori. Professora de escola dominical, uma serva de Deus. E eu louvo a Deus pela vida dela. Irmãos, eu desviado, vinha na escola bíblica, na igreja, chegou na fase de adolescência, uma fase difícil, enchia a cara, usava droga, e dessa vez eu fiquei em coma alcoólico. Quase morri. Aí eu, depois de ter alta do hospital, quem que estava lá em casa? Glorinalva. E eu já falei aqui para os irmãos, a frase que eu nunca esqueci que ela me falou: irmão, volta para a igreja, porque o diabo quis te matar. Ele quis te matar. E Deus não permitiu que isso acontecesse. Então volta enquanto há tempo. A importância, irmãos, de você não dar brecha, você não ir para o campo do inimigo. Você está intimamente ligado com Deus. Tá? Nós sabemos que os nossos jovens passam por muitas... são tentações, né, da idade. Foi o que aconteceu comigo. Você está na fase ali, corpo legal, as menininhas, bebida e diversão, e aí você descamba, né? Vamos ter paciência com os nossos jovens, vamos tentar auxiliá-los no melhor modo possível, então vamos ter paciência e visitar quantas vezes for possível para que não aconteça algo pior, tá? Então, eu não vigiei, me estrepei, né? Mas graças a Deus, Deus me poupou, Deus não permitiu que fosse ceifada a minha vida. Pedregulhos e espinhos representam estorvos, empecilhos para o crescimento e a manutenção da fé cristã. São figuras de variadas provações que vêm e sufocam o iniciante na fé. A pessoa, poxa, mas fulano estava tão feliz na igreja, o que aconteceu que ele parou de vir? Pode ser que seja isso, as provações da vida.
falta de emprego, prazeres, vícios, e não teve o acompanhamento devido, né? Nós devemos tomar cuidado também e dar o suporte necessário. Por isso que o pastor ele fez o treinamento aí com os irmãos, né, de discipulado. O discípulo ele tem que formar outros discípulos. Então, os mais novos na fé são acompanhados por esses irmãos hoje. Marcos 4,16 diz o que, irmãos? Vamos ler? Amém? Alguém tem dúvida que isso pode acontecer? Fulano está tão bem na igreja, tão feliz, que bênção na igreja. Daqui a pouco, ele recebe aquela promoção. Ganhava 1.000, agora vai ganhar 20.000. Só, irmão, que você vai ter que trabalhar de domingo a domingo, vai ter uma folga por mês. Você acha que esse irmão, qual a probabilidade dessa folga que ele tem para descansar, ele vir para a igreja? Foi uma bênção ou foi uma maldição essa promoção para ele? Uma maldição, né? Eu observo aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 12, o versículo 1, uma recomendação bem pertinente dentro do que o professor está ensinando. Portanto, versículo 1, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Até aqui. Olha, nós temos que tomar muito cuidado com o pecado. E nós temos uma lista de pecados que estão nos rodeando e que o inimigo quer fazer com que seja motivo da nossa derrota. Mas tão perigoso quanto isso, está escrito aqui, que não é só o pecado que nós devemos ter cuidado com ele. É o pecado, mas também o embaraço. O irmão acabou de falar que a bênção acabou sendo o que na vida dele? Um embaraço para ele servir ao Senhor. E eu tenho um afilhado, graças ao bom Deus, que ele tomou outro caminho. Hoje é pastor na cidade de São Carlos, é um filho na fé. Uma época, a esposa dele falou, mas que nós precisamos melhorar de vida, porque minha irmã não é crente e vive bem. Não sei o que. E ficou aquela luta, sabe? Apesar de crente, mas aquele crente atribulado. E ele estava sempre na igreja, ele era músico na igreja. Aqui em São Bernardo, em Jordanópolis. Irmão, que bênção. Na época que o Passat era carrão, ele pegou um Passat. E aí o que ele fazia todo domingo? Ia passear com a família, né? Porque a gente tem que cuidar da família. E à noite o culto ficava sem músico. Daqui a pouco começou a ficar sem aquele crente. E ele se desviou, ficou com quase 5 anos afastado. Foi morar no Jardim Telma, mas pela misericórdia de Deus ele voltou, retomou as atividades. Aquilo que era bênção se tornou o que na vida dele? Um grande embaraço. Temos que vigiar. Às vezes é alguém até da nossa família, às vezes é no nosso trabalho, às vezes é uma promoção, outras vezes são as mais variadas coisas. Tomemos conta, vigiemos para fugir do pecado e também daquilo que vai ser embaraço para nós servirmos ao Senhor com alegria. Obrigado pela oportunidade, irmão. Amém. Obrigado pelo testemunho aí, pelo exemplo, né, irmãos? Isso é real, acontece em todo o tempo. Tá? Então, não vamos vigiar. Vamos vigiar que nós estamos sujeitos a isso também. O que o semeador da palavra deve saber? O que nós devemos saber?
O semeador representa qualquer pessoa que anuncia fielmente o Evangelho de Cristo e cumpre a missão de compartilhar a mensagem da salvação, ou por testemunho, ou por falar. Eu estou vendo aqui o Tiago, eu lembrei do Zóio. Ele ainda está na igreja ou já desviou de novo? Saiu. O Zóio, ele namorava uma moça aqui da igreja, e toda moça que tinha namorado de fora, eu fazia questão de chamar o camarada e trocar uma ideia, né? Aí eu levei ele para o salão ali, eu peguei um folheto, onde você passará a eternidade, e li ponto a ponto com ele. Aí li, passou um tempo, acho que foi o Nelson ou o Tiago que me trouxe um áudio dele, né, agradecendo por aquele momento que eu tive com ele, que ele já estava na igreja, que tinha se convertido. Depois de ano, né, Tiago? Depois de ano. Daí, até hoje, ele agradece. Eu creio que é crente, mas está desviado, né? É um filho pródigo, devemos orar por ele. Mas, irmãos, independente do solo, nós devemos pregar a palavra, ou falando, ou igual eu, que não tinha experiência nenhuma, eu peguei um folheto, falei, não, você vai ter que... A menina, você está interessado nela, ela também está interessada, vem aqui ler comigo. Aí lemos. Irmã do... não vou falar o nome, mas o pai está aqui, a mãe está aqui ainda, né? Mas graças a Deus que ele foi, aceitou Jesus. Está desviado. Mas, igual o Tiago fala, até hoje ele agradece, porque o Espírito Santo está falando no coração dele ainda. Então, vamos orar por ele, né? O irmão... Isso, irmão Valdilson. O irmão Wanderson falando de testemunho, irmãos, voltando, talvez alguns aqui não sabem, mas do próprio irmão Dário, que nós tivemos o privilégio, né, irmão Wanderson, de trabalhar com ele, estar com ele em vários momentos. Eu lembro que no sábado, que ele estava internado, a gente fomos visitar o irmão Reis. Lembra, irmão Reis? O irmão Reis estava lá no servidor no sábado, que ele tinha operado o quadril, né, irmão Reis? Aí nós fomos no sábado visitar o irmão Reis, aí saímos do hospital onde o irmão Reis estava e fomos lá onde o irmão Dário estava. E o irmão Dário foi um dos homens mais inteligentes que nós conhecemos e que conviveu conosco aqui. Um homem de um testemunho extraordinário. Tanto é, irmãos, que no dia do velório dele aqui, foi uma terça-feira, se eu não estiver enganado, mas tinha muita gente. Eu acho que tinha parecido a quantidade que estava no pastor Pedro, no velório do pastor Pedro. E não era pastor, tá? O irmão Dário. Então, e sem contar com as pessoas que estavam aqui. Eu tive a oportunidade de conversar com o diretor da empresa onde ele trabalhava, né? E, olha só, pelo fato do testemunho dele no trabalho, ser um profissional autêntico, o diretor da empresa e outros profissionais vieram aqui naquele dia no velório dele. E nós conversamos e eles falaram, olha, esse homem era um homem... Ele desenvolveu vários projetos da empresa, de qualidade e tal, sabe? E assim, em outros momentos também a gente vê que a pessoa deixou um legado através do testemunho que mudou a vida. Talvez nós não enxergamos agora. Nós somos imediatistas, nós queremos que a coisa aconteça assim na hora, mas o tempo de Deus é outro, né? E um fato também marcante, que certa vez eu fui para Poços de Caldas, eu nunca tinha ido, e naquele tempo o GPS não era assim igual hoje. Ele fez um mapa, o irmão Dário, na mão, com todas as rodovias, o posto de gasolina que abastecer, detalhadamente. Eu fui certinho naquele local. Mas era um homem extraordinário, né, que a gente teve o privilégio de conviver e conhecer, e deixou um testemunho, irmãos, olha que bênção. E certamente, muitas pessoas, talvez nós nem conheçamos, vamos conhecer na eternidade, que ela foi impactada pelo testemunho daquele servo de Deus que viveu entre nós, irmão Dário e Isidoro dos Reis. Obrigado, irmão Valdilson. Dá muita saudade, né? A Alexandra fala que estávamos nós... Ela falou que foi uma das cenas mais tristes que ela viu. Nós estávamos ali no sepultamento dele, e parecia que estavam os 4 órfãos ali, estavam um de cada lado do caixão assim. Nelson, eu, Valdilson, pastor Valfrito, ali os 4, ninguém falava com ninguém, só os 4 chorando.
uma bênção esse homem na nossa vida, né? Quanto à terra, é uma só, com diferentes naturezas. Então a semente é uma, que é o Evangelho, e a terra também é uma, com diferente natureza. Uma mais fofa, outra mais dura, outra com pedra, outra com espinho. 4 naturezas diferentes que o texto que nós lemos agora há pouco cita. 2 Timóteo 4,5 diz o que, irmãos? Amém? Nós estamos cumprindo a obra de evangelista. Aí é individualmente, irmãos. Individualmente você responda. Seja fiel. Seja um evangelista que cumpre o seu ministério. Que um dia o dono da terra vai voltar e vai pedir: olha, o que eu dei na sua mão? O que você fez isso? C. A semente é a palavra de Deus que nunca muda. É o Evangelho, irmãos. Vai passar tempo, vai passar era, o Evangelho é o mesmo. Tá? O resultado depende do coração que a recebe. Pode não produzir nada. Aquela pessoa, né, irmão Milton? Quando a gente vai entregar um folheto, como a gente já passou, joga, bate com a mão assim, cai no chão os folhetos, você vai lá, pega com toda paciência, né? Ninguém... Isso, passando e jogando água na gente. E a gente feliz da vida, estou ali, ó, está se cumprindo, estou ali trabalhando, tá bom. E a gente feliz da vida, correndo de cachorro, né, irmão Milton? Eita, tempo bom. Querendo ouvir. Lá no Parque das Garças. E também se atacasse, irmão. Paulo apanhou, foi apedrejado, mas ele cumpriu a missão dele. E depois foi mandado para a pátria. Isso aí. Então vamos lá. O resultado depende do coração que a recebe. Pode produzir ou não. Ou pode produzir nada ou, com perseverança, gerar muitos frutos, até 100 vezes mais. Irmãos, imagine a pessoa que evangelizou John Wesley. Olha, quantas almas ele não ganhou para Jesus Cristo, né? Uma pessoa, Billy Graham, Pastor Pedro, irmão Félix, irmão Júnior, Tiago. Quantos frutos, irmãos, nós demos aí, ó, indiretamente, através do testemunho, ou pregando. Com Félix. Depois de um congresso assim de evangelismo, na igreja, um grupo de irmãos foram impactados e falamos: vamos fazer semanalmente. Eu vi o testemunho de uma irmã do Rio. E eu, no que ela estava explicando, ela comparou com aquela praça de São Bernardo, acho que é Lauro Gomes que chama aquela praça lá, né? Ali, lá de cima é carro, embaixo é ônibus. E ela conta que esse grupo de irmãos ia todo sábado à noite distribuir folhetos lá. E como o irmão falou, escutavam muitas ofensas e tudo, e distribuindo. Um dia, teve um acidente e os ônibus ficaram parados na avenida, como se fosse do lado da Jurubatuba ali. Estou fazendo uma comparação para a gente entender bem. E os irmãos entraram dentro do ônibus entregando folheto. Uns receberam, outros não. E aquilo foi. Aí depois foi diminuindo o trabalho, os anos se passaram e ninguém viu o resultado daquilo naquele momento. Alguns anos depois, esse irmão, que era o líder lá, que foi o mais impactado durante o congresso, estava numa cidade vizinha ministrando um ensinamento, uma palavra, e o diácono falou: no final do culto eu quero falar com o senhor.
Quando terminou o culto, o diácono falou, posso te dar um abraço? Falou, pode, mas eu te conheço de algum lugar? A gente já se encontrou alguma vez? Ele falou, olha, o senhor não é aquele irmão que tinha um grupo que entregava folheto num lugar assim, lá? Como é que você sabe? Eu estava dentro do ônibus aquele dia. E vocês entregaram folheto para todo mundo e entregou para mim. Eu tinha rompido meu noivado naquela hora. Na verdade, foi a noiva que rompeu com ele, porque a vida dele, semelhante ao que o irmão contou aqui, o testemunho da vida dele não era muito diferente. Ele ia para casa pensando em tomar veneno, se matar. Aí chegou em casa, tudo, foi tirar a roupa, caiu o folheto. Eu não sei se era esse folheto, eu vou imaginar que seja. Onde passará a eternidade? Ele começou a ler. E atrás estava escrito, visite a igreja mais próxima da sua casa. E eu fui. E eu gostei da palavra. E eu aceitei Jesus como meu Salvador. Aí, a minha vida mudou. E a família da minha noiva ficou sabendo. O meu sogro, que seria meu futuro sogro, encontrou comigo e falou, mas rapaz, tu está tão diferente. Ele falou, foi Jesus que mudou a minha vida. Mas que coisa boa, muda mesmo, muda. E onde é que foi? Foi ele, que seria a sogra dele lá, e os dois aceitaram Jesus. E depois disso, os dois cunhados queriam bater naquele futuro marido da irmã dele, viram o pai, mas falaram, vocês também estão tudo doido? O que aconteceu? Não, é que nós fomos lá e aceitamos Jesus. Deixa de bobagem. Falou, você não sabe, meu filho, a coisa é boa. Os 3 filhos foram. Resumindo a história, os 3 filhos aceitaram Jesus. A noiva dele, quando viu a família transformada, falou, pai, o que está acontecendo? Falou, foi o seu ex-noivo. Ele mudou. Ah, pai, verdade? Chama ele aqui para almoçar com a gente. Ele levou a moça também aceitou Jesus. Adiantando o testemunho, eles se casaram, tiveram filhos, e naquele tempo, servindo ao Senhor, eles já eram obreiros na igreja. Foi a semente semeada que produziu a 100, a 30, a 1000. A gente nunca sabe a semente que vai dar resultado. Isso é com Deus. Aí, que testemunho maravilhoso. Você viu o agir de Deus como que é? A semente plantada aqui dentro de um ônibus de um homem que já estava propenso a se matar por causa de uma parada de trânsito ali na Faria Lima. Aí depois, numa cidade nada a ver com São Bernardo, se encontram. Olha que bênção. Entregar folheto. Lucas 8, versículo 8 e versículos 15, diz que, vamos lá? E outra caiu em boa terra e nascida produziu fruto, a 100 por 1, dizendo ele essas coisas, clamava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E a caiu em boa... A conservam um coração honesto e bom, e dão frutos com... Amém? D. Ao semeador compete lançar a semente por todos os cantos do mundo, porque é a ordem do Divino Mestre, que diz em Mateus 28, 19, portanto... batizando-os em nome do Pai, do Filho. Amém? Parábolas para hoje. Temos de entender bem o que o apóstolo Paulo disse. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios 3, 6 a 8. Quem planta e quem rega trabalham juntos na mesma missão, mas cada um receberá a sua recompensa de acordo com esforço e dedicação pessoal. Então aí nós temos 4 tipos de solo. O solo que é duro, um rochoso, um espinhoso e um solo bom. Uma só terra, mas 4 diferentes naturezas. Jesus explicou que os 4 tipos de solo representam diferentes tipos de coração,
Cada pessoa reage de forma distinta ao Evangelho, que é a boa semente, mostrando aceitação ou rejeição da palavra de Deus. Solo duro à beira do caminho. O coração duro e fechado de quem ouve a mensagem, mas não a entende nem a aceita. Por que não quer entender e não aceita? Porque está com o coração duro, não quer ouvir. Essa pessoa talvez só vá abrir o coração quando estiver no fundo do poço. E olhe lá, no fundo do poço, quando não está vendo solução nenhuma. Ah, tá bom, deixa eu ver o que Deus tem para mim. Ela não quer ouvir, é um coração duro. Essa fé superficial, ou seja, ela sabe que tem Deus, mas ela não quer saber. Superficial e sem raiz é facilmente tirada pelo diabo, impedindo que produza fruto e alcance a salvação. O solo pedregoso. São as pessoas que recebem a mensagem com alegria, mas de forma superficial, sem oração e meditação e convivência. Ou seja, irmãos, toda vez que alguém levanta a mão aqui, ele tem uma orientação. Nós conversamos com a pessoa, explicamos o plano de salvação, passamos para ele para ver se ele entendeu bem, e depois orientamos. Olha, por dia, você lê um capítulo da Bíblia, começamos por João, faça a sua oração, porque agora você não é mais criatura, você tem acesso direto ao Pai. E venha constantemente à igreja, porque você está com uma brasa acesa, e longe da fogueira essa brasa vai se apagar. A gente explica para a pessoa. Então tem que ter esse acompanhamento. Então, sem oração, meditação e convivência, a fé não cria raiz. Essa brasa ela vai se apagar. Pode estar super empolgado que aceitou Jesus, mas, irmão, se não tiver esses elementos, a fé vai se extinguir. Quando surgem perseguições e dificuldades, essa fé emocional não resiste, se perde e não dá frutos. O solo cheio de espinhos. São as pessoas que recebem a mensagem com entusiasmo, mas acabam sufocadas pelos compromissos e hábitos mundanos que não abandonaram. São aqueles pecados domésticos, né? Que só você sabe. Que só você sabe. O que você faz quando ninguém está te vendo. As preocupações da vida afastam o coração de Deus e mostram que essa fé é frágil e temporária, sem base para dar fruto. E o quarto tipo, o solo de boa terra, fértil, fofo e profundo. É o coração bom e aberto para Deus, que ouve e entende a mensagem, guarda em oração e meditação e produz muitos frutos, até 100 por 1. E eu comentei aqui com os irmãos, eu já ouvi vários pastores falar como está difícil alguém levantar a mão e aceitar Jesus verdadeiramente. E já me falaram, a pessoa verdadeiramente vai aceitar Jesus Cristo hoje, porque a coisa está muito fácil hoje. Eu não preciso de nada. Eu tenho bolsa disso, bolsa daquilo outro. A pessoa que vai estar com o coração aberto é aquela pessoa que vai estar no fundo do poço, irmãos. Quando ela vê sem solução, ela vai buscar alguém que possa ajudar. E se ela ouvir a palavra, aquele solo, o coração dela vai estar preparado para receber. E a gente tem que apoiar quando essa pessoa receber Jesus Cristo. Estamos concluindo. Alguém quer mais comentar algo, irmão? Denival. Eu me considerando terra boa, né? Pegar a última palavra do irmão aí, né? Me considero terra boa, mas os frutos, será que eu estou rendendo ao menos um? Né? Mantendo-se na terra boa ou procuro melhorar no outro solo? Né? Porque, o irmão falou, resultados aí, né? Nós teve um ensinamento com o pastor e é isso aí, é mudar a agenda, né? Para tentar semear o máximo possível, mas para vir até um é difícil, né? Mas estamos semeando. Considero-me terra boa ou mudo de solo, né? Porque será que nós estamos como terra boas? Né? Semeando o máximo, às vezes produz 100, 60 ou 30. Né? Essa é a minha colocação aí. Né? E falando da irmã Glorinalva, pegando o gancho, ela também, né, a irmã Glorinalva, a irmã Neodeto e o irmão Cristiano. Né? Por isso estou aqui. Amém. Por Deus, né, que os irmãos, o irmão está aí. Fica à vontade, irmão.
Irmã Carla. Bom dia. Assim, analisando a aula, nós como servos do Senhor, nós devemos ter sabedoria em semear. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, que aquela pessoa tem um coração duro, mas também tem pessoas tem servos que não sabem semear, não é um bom semeador. Por exemplo, minha família, antes de eu me converter, era uma família muito dura, assim, para ouvir da palavra. Muito, assim, até eu falava mesmo, esses crentes chatos. E, assim, depois que eu me converti, eu entendi o porquê. Não é questão de ser chato, é porque as pessoas não estão preparadas para ouvir sobre Deus. E quando você está no mundo, você não quer olhar, você acha que você está servindo o mesmo Deus. E assim, uma tia minha, ela se converteu por conta, ela já faleceu, né? Ela se converteu por conta que ela andava usando droga, a casa dela vivia muita gente errada lá, e ela foi ameaçada de morte e ela se converteu. E aí, só que ela tinha um coração duro mesmo convertida. E ela fez uma coisa para a minha família que, assim, aquilo cegou a família mais ainda. Ela convertida, ela foi na casa da minha avó e ela foi falar de Deus para minha avó, mas eu acho que ela não teve sabedoria e ela desferiu um tapa na cara da minha avó. E isso revoltou mais ainda a minha família. E minha mãe, minhas tias, tudo queriam bater nela. E aí minha avó, sem ser cristã, minha avó falou assim, eu dou minha outra face para você bater. E falou para meus tios, você não vai bater nela. Ninguém toca nela. Se ela serve um Deus verdadeiro, Ele mesmo vai provar para ela que ela está errada. E isso fez a ira que a minha família já tinha, ficou com mais ainda, porque falou assim, ela falando que é crente, bater na própria mãe. Então, isso, depois que eu me converti, que aí hoje minha família já é mais aberta para ouvir, vieram na igreja, e assim, então temos que ter sabedoria. Hoje minha mãe fala assim, se um dia eu for da igreja, eu vou para a igreja lá do Vila Rosa. E isso é uma semente plantada, que aos poucos eu vou mostrando que não é aquilo, que eu falo assim, Jesus é amor, Ele veio para mostrar o amor, a salvação. Eu falo para minha mãe, falo assim, hoje a senhora não vai na igreja, mas no dia que Deus tocar no coração da senhora, a senhora, qualquer um aqui pode falar que não, mas vocês vão. E assim, eu espero aos poucos, que é difícil, mas aos poucos, que Deus vai quebrantando o coração dele, e eles possam estar logo mais. O pastor Pedro falava para minha avó, Natália, eu não conheci minha mãe, né? Natália, um dia eu vou ver alguém da sua família dentro da igreja. E realmente, das gerações da minha mãe, eu sou a primeira, mas há de vir muitos outros. Em nome de Jesus, amém. Bom, Walter. Não conheço esse cara, não. Walter, não. Você falou um pouco do solo. Tem uma questão que, assim, a gente colocar... Ninguém aqui é igual ao outro, né? Cada pessoa aceita... uma você vai precisar insistir um pouco mais, outra um pouco menos. O solo, por exemplo, você tem aquele solo duro. Mas se você trabalhar o solo, jogar um adubo, regar todo dia, ele vai começar a ser preparado. E a semente vai germinar, vai crescer. A gente vê cidades feitas no deserto, onde a seca é terrível, onde tem pouca água e tem vegetação. Por quê? É tratado, é acompanhado. E às vezes, a gente fala assim, mas às vezes a pessoa se converte, às vezes tem um coração bom, mas não tem um acompanhamento. E isso faz também com que ela se desvie ou não venha... Exato, não vai, às vezes não fica aqui, vai numa outra igreja. Mas aquele acompanhamento, lembrando aqui do pastor Pedro. Você viu o pastor Pedro andar aí na casa de todo mundo aqui. Né? Ele ia lá em casa, eu lembro, quando era menino, eu lembro que o pastor Pedro ia em casa. Ele fazia aquele acompanhamento. E hoje, com a tecnologia, manda pelo WhatsApp, manda pelo isso. É legal, mas o acompanhamento pessoal é diferente. Não tinha não. Mas era um prazer receber ele em casa. Podia chegar a hora que for. Era um prazer receber ele em casa. E assim, o acompanhamento pessoal, que você vai lá e conversa, é diferente.
É o ID. E realmente, a gente hoje tem a tecnologia? Tem. Mas com tanta tecnologia, a gente tem menos tempo para fazer esse ID. E às vezes você, com aquele solo que você precisa tratar, você acaba não tratando tanto. E às vezes deixa morrer, como a irmã falou. É difícil você conciliar as duas coisas. Tudo isso. Não é fácil, né? Mas é uma lição, a gente tem que ter como lição aprendida aí para a gente ir melhorando isso cada vez mais. É verdade, irmãos. Eu lembro que o pastor Pedro, ele saía de manhã. Você ia procurar na casa dele, não encontrava. Ele só chegava depois das 6, 7 horas da noite. Saía cedo. Eu desviado, né? O som alto em casa, ouvindo Nirvana, Metallica. Daqui a pouco, pá, batendo palma. Aí eu olhava pela janela, pastor Pedro, aí já baixava todo mundo o som rapidinho assim, ó. Mas ele sabia, né? Não é bobo, né? Aí entrava, minha mãe não estava em casa, nem meu pai, porque estavam trabalhando, ele sentava, orientava, orava. O fim do dia e da semana era aquele silêncio na casa. Mas nada como uma visita pessoal do pastor, né? E graças a Deus pelo pastor Pedro. Era o pastor Pedro mesmo. Na morte, no nascimento, na alegria, na tristeza. E aquele jeito simples dele cativava. Poxa vida. E como a irmã falando ali, eu vejo que está até se emocionando, mas é verdade. Eu também. O perfume dele. Até no microfone eu falava, olha o cheirinho do pastor Pedro. A minha irmã tá mandando aqui um comentário, mas é verdade. Em casa, quando o pastor Pedro chegava, a gente estava de shorts, de calça. Pelo respeito, a gente saía correndo para colocar saia. Olha que coisa. Mas a minha irmã mandou assim. O que chama a atenção nela, dessa parábola do semeador, é que Jesus a contou para as pessoas que já o ouviam. Então, isso é para nós crentes, certo? Ela não fala tanto sobre conhecer a palavra, mas sobre como a recebemos e deixamos-a frutificar. Nesse sentido, como essa parábola nos confronta hoje? Eu entendo, irmãos, que nos confronta, assim como frutificou no nosso coração, nós devemos continuar fazendo o trabalho que Jesus ensinou os discípulos, né? Que é semear, independente do solo, como é o caso do filho do irmão Valmir. Sabe, aquela pessoa que você ama, que vê que tem um coração duro, como o irmão Júnior falou, vai preparar o solo. Quem vai preparar o solo é o Espírito Santo. Isso é uma confrontação para mim. Poxa, não aceitou, eu vou parar de orar pela pessoa? Não, o marido, sabe? Talvez o esposo dela ainda não tenha aceitado o Senhor Jesus, mas vamos orar por ele. É um solo que precisa o Espírito Santo trabalhar, mas vai trabalhar através das nossas orações. E não não tem jeito mesmo, larguei de mão. Não é assim, irmãos. Só pensou? Não quer vir para a igreja, irmão Enés? Eu não vou orar mais por você, não. Não quer vir mais, não? Então tá bom, irmão Enés. Tá bom. Pensou? Quem levantou mais a mão, irmão Valmir? Ixi. Então, tudo o que eu ia comentar, o meu irmão Júnior comentou, né? E eu assino embaixo. Eu já passei por momentos na vida, sempre eu fui uma pessoa muito carente da palavra de Deus e muito receptivo. Só que eu não tive essa sorte, eu não sei se era devido ao meu olhar muito altivo. Eu tinha o meu olhar muito altivo, né? Então, inclusive, o que eu mais gostaria era de ter um dia de conversa com o pastor Pedro. Nunca tive. Eu não sei, ele sempre eu procurava, mas ele se excluía. Eu não sei por qual motivo. Eu fiz visita a ele algumas vezes na casa dele, através do meu irmão José Luiz, mas eu nunca tive a abertura. Deus levou e eu não tive essa abertura, entendeu? Mas igual o irmão Júnior falou, é verdade. Às vezes nós somos um pedregulho, eu era um pedregulho muito forte, eu desejava ter a palavra, mas eu não encontrava pessoas com a fortaleza que eu queria, porque não era qualquer palavra. Eu nunca quis qualquer coisa. De Deus eu não quero qualquer coisa. Mesmo eu sendo católico, eu queria algo que não fosse fictício, mas verdadeiro da palavra e com uma pessoa instruída, não pessoas que me apontassem, me degrinissem, viessem falar da religião que ali eu estava.
Porque é por isso que muitas pessoas não ganham as pessoas incrédulas. Porque eles chegam, não é para evangelizar, eles chegam para mudar a vida da pessoa. Quem muda a pessoa é Deus. A palavra tem que ser empregada com amor, com carinho, não é com sabedoria humana, é espiritualmente falando. E eu fui me assessoreando e buscando. Eu sei que algumas pessoas oraram por mim, mas o que eu queria não era só oração, era a ação do humano que praticava aquilo tão bom que eu via, mas não tinha a decência de sentar com o irmão Valmir e dizer assim, vamos ler a palavra de Deus. Eu encontrei uma pessoa corajosa, testemunho de Jeová, mas coitado, ele não foi bem sucedido porque ele só foi uma vez. Ele não conseguiu me convencer porque eu fiz tanto questionamento ao homem que ele até hoje corre de mim. Nunca mais ele foi, entendeu? Me dar ensinamento. Mas estou aqui pela a decência e a ordem de Deus. Eu encontrei esse aconchego. Era o que eu sempre buscava, só que como também eu era muito vaidoso, eu não era de beber, mas eu gostava muito de mulheres. Eu não conseguia ficar quieto com uma pessoa. Era várias pessoas na noite só, era baile. Então eu não queria sair, tirar isso de mim, entendeu? Mas quando eu percebi que isso nada valia mais para mim, foi tão bom que eu saí correndo, mesmo que as pessoas não quisessem eu ali eu estava, entendeu? Eu era questionado, eu fui para uma sala, a primeira vez sendo católico, que não é fácil, com 35 alunos para fazer teologia. Não foi fácil para mim, mas no final eu vi que foi tão bom, eu fiz uma junção ali de sabedoria junto com os demais, que todos me amaram. Até hoje o pastor que me deu uma das aulas, nós somos amigos até hoje, entendeu? E para honra e glória eu me converti. Amém. Acho que vou falar no microfone, não precisa não. Você não conseguiu falar para o pastor Pedro, às vezes Deus preparou, porque o pastor Pedro ele era ele era simples. Você seria com esse seu papo assim? Ele falava, não, Jesus Cristo salva, não. Você morreu na inferno. Acabou. Se você viesse esse papo assim, acabou, né? Bem que o Tiago lembrou, irmão. O pastor Pedro era assim. Aí ia bater 2 durões de frente. Aí talvez o irmão não queria saber mais. Tá bom, não quero saber. Porque a Alexandra, até ela se converter, a Alexandra falava, quem é ele para falar que eu tenho que aceitar Jesus? Porque ele chegava lá em casa, falava, com aquele dedinho dele, você tem que aceitar Jesus. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. E estava a irmã... Puxa vida, o Chiquinho, a irmã Iraci e mais umas 2 irmãs. E ele sempre ia lá em casa, não sabe. E eu pedia para o pastor Pedro, ora pela Alexandra. Eu não lembro, eu acho que era. E ele, e assim, o dedinho enriste. E se a pessoa é assim dura igual ele, talvez não ia dar certo, é o que o Tiago falou. Foi Deus que falou. Nossa, os dois iam falar isso para o irmão, você vai ter que aceitar Jesus, senão vai para o inferno. Já sair faísca ali, pronto, aí já ia quebrar esse relacionamento. Mas aí os irmãos veem o resultado, né? Olha, pessoas que estão aqui e abraçaram o irmão através do pastor, é fruto do pastor Pedro, tudo isso aqui, ó. E nós hoje amamos o irmão, né? E não batemos de frente, nós entendemos o pastor Pedro. Duas características notáveis que o irmão Vance está falando. Ele era meio bem firme assim nas suas posições, né? Os irmãos lembram no púlpito, às vezes ele dava um tapa no púlpito em alguns momentos. Você vai lembrar disso aí? Ele era bem firme quando estava pregando. Mas por outro lado, irmãos, era um homem que exalava amor com as pessoas. Eu lembro de cenas, né? A gente lá em Ubatuba, ele com a Letícia aqui na Cacunda, aqui, ó. A gente em Ubatuba lá e assim, irmãos, são lembranças, né, de pessoas fora do púlpito, assim, né, Enéas? Ele fora do púlpito, assim, ele conseguia cativar as pessoas com amor, né? Tinha lá os seus defeitos, como eu tenho, como ser humano, né? Às vezes tinha coisas que nós não concordamos com ele, né? Como nós não concordamos com o pastor Valfrido. São momentos, mas são homens,
notáveis que nós temos, assim, que foi um privilégio conhecê-los, né? E ter convivido com eles, que nos traz boas lembranças. Isso aí. Analisando assim, olhando de fora, para quem cresceu dentro da igreja, lendo a Bíblia, é diferente para quem vem do mundo. Eu falo assim porque quando eu me converti, e a Bíblia é escrita em parábolas. Parece que depois que você aceita Cristo, você começa a entender o que está escrito nela. Quando você é do mundo, você pega essa Bíblia para ler, você não entende nada que está escrito. Você fala, meu Deus, o que esse povo está falando? Para você ver como que as coisas de Deus é perfeita. A visão espiritual que você tem quando você aceita Cristo, você começa a entender as parábolas que está escrita aqui. E quando você não cresce nisso, você pode ler aqui 1000 vezes, você não vai entender o que está escrito aqui. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, é o que a palavra fala. O homem natural não entende espiritualmente. Igual, já trouxe aqui um casal que o homem ele leu 2 vezes a Bíblia inteira. Eu sei que tem crente que nem leu a Bíblia inteira uma vez. E não é crente, leu 2 vezes a Bíblia inteira. Mas ler por ler, não foi. Acho que ficou parado muito tempo. E não... Mabequita, avança, por favor, um aí. Opa, aí. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus concluiu a parábola dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Paulo aprendeu que a fé nasce ao ouvir a palavra de Deus, que toca o coração pelo Espírito Santo. Não basta conhecer a mensagem de forma teórica, é preciso colocá-la em prática. Todos? Amém? Não venha só para a igreja por vir, irmão. Sede cumpridores, seja cristãos aqui fora da igreja, tá bom? Não perca a próxima aula. Joio e a rede. Amém? Oremos. Maravilhoso Deus, no nome de Jesus te agradecemos, Pai, por esses ensinamentos que nós tivemos hoje, vindo do Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de estar com meus irmãos aqui, de ouvir testemunhos maravilhosos que enriqueceram nossa vida, meu Pai. Meu Deus, abençoa, meu Deus, que nós possamos lançar a boa semente naqueles corações, meu Pai, que talvez o solo seja duro, pedregoso ou espinhoso, daquelas pessoas que nós amamos principalmente, Pai, um esposo, uma esposa, um filho, que o Senhor, através do seu Espírito Santo, meu Pai, possa preparar aquele solo para receber a boa semente, mas, meu Deus, que não falte no nosso coração motivação para fazer, de falar da palavra, meu Pai, de falar também e de testemunhar através dos nossos atos, do nosso modo de vida. Meu Deus, nos dá sabedoria para cumprir essa missão, que nós possamos aqui, meu Deus, ao decorrer desses dias, desse ano, testemunhos, meu Pai, de que membros de suas famílias aceitaram o Senhor Jesus, de que famílias inteiras, meu Pai, estejam procurando servir o Senhor, e, meu Pai, nós tenhamos transformações de vida. Aquela pessoa que não queria ouvir de Jesus Cristo, hoje ser uma pessoa, meu Pai, que exale alegria, meu Pai, em conhecer a Ti. Muito obrigado, meu Pai, por essa manhã. E, meu Pai, recebe a nossa gratidão. E, por favor, meu Pai, nós pedimos concordantemente que o Senhor nos ajude nesse intuito de ver nossos membros da família rendidos aos pés do Senhor. Muito obrigado pelo testemunho que tivemos aqui do pastor Pedro, do irmão Dário e de outros homens de Deus. Que nós também possamos ser homens e mulheres que deixemos, meu Pai, exemplos para os nossos filhos e nossos irmãos. Aceita, Pai, eu te peço, a nossa oração, pois oramos no nome de Jesus. Amém.